Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. A partir dessa aula de hoje, a gente vai resolver várias questões referente ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Então trago aqui para vocês, várias questões que foram cobradas em 2024, tanto para enfermeiros quanto para técnicos de enfermagem. Então, se você gosta desse conteúdo, deixa seu like, seu comentário, se inscreve também no canal, que é importante. E eu convido você a ficar comigo nessa aula de hoje para a gente resolver essas questões, referente ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Então, antes de nós resolvermos a nossa primeira questão de hoje, só para lembrar que a resolução COFEN de número 564 de 2017 trata-se do novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, tá? Então, este código, ele aplica-se aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, aos auxiliares de enfermagem, obstetrizes e parteiras, bem como também aos atendentes de enfermagem. Então, ele está dividido em capítulos, tá? O primeiro capítulo trata-se dos direitos, dos profissionais de enfermagem. O segundo capítulo trata-se dos deveres e o terceiro capítulo das proibições. Capítulo 4 trata-se das infrações e das penalidades, tá bom? Ele traz aqui 119 artigos. Então, a nossa primeira questão de hoje é uma questão para enfermeiros. Em relação aos deveres dos profissionais de enfermagem expressos na resolução COFEN número 564 de 2017, Então, aqui a gente precisa lembrar aqui dos deveres dos profissionais. A gente tem o capítulo dos direitos, dos deveres, das proibições, das infrações e penalidades, tá bom? Então, vamos analisar aqui a alternativa A. Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais. Aqui a gente tem um direito e não um dever. É o artigo 21 do capítulo 1º que trata sobre os nossos direitos. Tem o direito de negar-se a ser filmado, fotografado, exposto em mídia. Então é importante que a gente esclareça sempre antes, caso o usuário, o paciente, queira filmar ou fotografar o profissional, então ele precisa dizer que ele não autoriza, que seja filmado, que seja fotografado e seja exposto em mídia, tá bom? Então é um direito e não um dever, então não é a alternativa A. Na alternativa B, incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de atividades em organizações da categoria. Então, aqui na alternativa B, a gente tem aqui um dever dos profissionais, Então, é nossa obrigação incentivar e apoiar a participação dos profissionais. Então, não cabe aqui como um direito, Direito, incentivar ou apoiar. Não, aqui nós temos o dever, tá bom? O dever é incentivar e apoiar a participação dos profissionais. Então, a gente já tem aqui a nossa resposta, que é a alternativa B, que ele pede deveres dos profissionais. Na alternativa C, a gente tem ter reconhecida sua autoria ou participação em pesquisa, extensão e produção técnico-científica. É um direito do profissional ter esse reconhecimento, por isso não é a alternativa C. Na alternativa D, provocar, cooperar, ser conivente ou omisso diante de qualquer forma ou tipo de violência contra a pessoa, família e coletividade, quando no exercício da profissão. Então, nós temos aqui uma proibição, tá? Provocar, cooperar ou ser conivente, aquilo que vai infligir o código de ética, as normativas do Corém-COFEN, ou então atentar contra a integridade do usuário, da família, da comunidade, aqui é uma proibição, tá? Então, não é direito da gente provocar, cooperar e ser conivente com qualquer tipo ou forma de violência, tá bom? Então, na alternativa E, praticar ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja postulados éticos e legais no exercício profissional, Já falei também que praticar ou ser conivente com crime é proibido, tá, gente? A gente não deve fazer isso, tá bom?
É proibido o profissional de ser conivente com qualquer tipo de crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que vai infringir os postulados éticos. Então, a nossa resposta correta para essa questão é a alternativa B. Nessa próxima questão, de acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é proibido ao profissional. Então, a gente tem uma questão agora, né, sobre as proibições, aquilo que não é permitido que o profissional de enfermagem realize, tá bom? Então, o nosso Código de Ética, ele traz nossos deveres, nossos direitos, mas também traz as proibições, que vamos analisar aqui a alternativa A. Assegurar a pessoa, a família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. É o nosso quê? É o nosso dever, tá? É o nosso dever assegurar a pessoa e a família durante a nossa assistência de enfermagem, né? Livre de danos decorrente aqui de imperícia, negligência ou imprudência, tá bom? Então esse é o nosso dever e não uma proibição. Alternativa B, disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofes, sem pleitear vantagens pessoais. Isso é um quê? Um dever, tá? É um dever nosso em situações de catástrofes, né, de emergência, de epidemia, a gente disponibilizar os nossos serviços sem pleitear vantagens pessoais. Então, é o nosso dever e não uma proibição. Na alternativa C, garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais, decorrente de movimentos reivindicatórios da categoria. Então, isso aqui é o que, gente? É o nosso dever. O dever é garantir, né, tudo aquilo que está relacionado ao cuidado diretamente da pessoa, da família, garantir essa segurança, né, de proteção para a família, para a pessoa, para a comunidade, né, é o nosso dever, tá bom? Quando se diz respeito ao profissional em si, aí é um direito. Então, nesse caso aqui, ele está se referindo, né, garantir a continuidade da assistência caso seja feito uma interrupção, né, das atividades dos profissionais por conta de movimentos reivindicatórios da categoria. Então, é o nosso dever garantir a continuidade da assistência de enfermagem, tá bom? Então, vamos analisar a alternativa D. Executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto iminente risco de morte. Então, a gente tem que fazer isso, né? Tá certo fazer isso, executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, gente? Não, né? A gente sempre tem que ter o consentimento da pessoa, tá? Ou se caso ela não puder, né, expressar sua vontade, mas que o seu representante legal possa fazer isso por ela. Então a gente precisa respeitar isso, tá bom? E não executar os procedimentos, né, assistência de enfermagem sem o consentimento da pessoa. Então, é proibido isso, tá? Então, a questão pede ali a alternativa que traz uma proibição ao profissional de enfermagem. Então, a gente tem aqui uma proibição, tá bom? Então, é proibido executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto em caso de risco de morte, tá? Então, a alternativa D, a nossa resposta para essa questão. Na alternativa E, ele traz aqui responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticado individualmente ou em equipe, é um dever do profissional, né? Ele precisa se responsabilizar, o dever dele se responsabilizar por alguma falta que ele cometeu, seja individualmente ou ter participado, né, de uma falta em equipe. Cada um vai responder individualmente os seus atos praticados, mas ele precisa se responsabilizar, é o dever dele se responsabilizar. Nessa próxima questão, em relação ao capítulo 1º dos direitos do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa incorreta, tá? Então, tem uma aqui que não é direito nas alternativas, outras são, tá? Uma não é direito, a gente vai ver se é dever, proibição, tá? Na alternativa A, é de direito do profissional de enfermagem exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violências físicas e psicológicas à saúde do trabalhador,
em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. Isso aí é um direito, né? Inclusive não só da enfermagem. Eu acredito que todos os outros trabalhadores da saúde em geral, né, têm que exercer a sua função em um local que tenha segurança, livre de riscos, né, de danos, não só de violência física, mas principalmente da violência psicológica, né, pensando-se sempre na saúde do trabalhador. Então isso é um direito do profissional, tá? Então não é, ele quer aquela que é incorreta em relação ao capítulo 1º que trata dos direitos dos profissionais de enfermagem. Então não é a alternativa A. Alternativa B. É de direito do profissional de enfermagem requerer ao Conselho Regional de Enfermagem, de forma fundamentada, medidas cabíveis para a obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinge a profissão. É um direito, tá? Tá certo, alternativa B, né? Isso aqui é um direito do profissional, caso, né, ele tenha sofrido uma ofensa, uma injúria durante ele exercer a profissão de enfermagem. Ele pode, de forma fundamentada, recorrer ao COREN, tá? Que é o Conselho Regional de Enfermagem, e solicitar medidas para a obtenção do desagravo público, tá? Em decorrência dessa ofensa. Então, é um direito do profissional isso aí, tá? Então, não é a alternativa B. A alternativa C é de direito do profissional de enfermagem aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade. Sim, né? É o direito dele de aplicar o processo de enfermagem. Vai realizar o cuidado de enfermagem através de um processo, que é um instrumento para garantir maior eficácia, melhor assistência, né? De forma individualizada, direcionada para os problemas que o paciente está apresentando. Então, é o direito do profissional aplicar o processo de enfermagem, tá? Então, não é a alternativa C, e só não resta aqui a alternativa D, né? Que traz aqui, é de direito do profissional de enfermagem exercer atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereça segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. Nesse caso aqui, é proibido o profissional de enfermagem, tá, desenvolver ou executar qualquer atividade que não seja de sua competência técnica. Tá bom, gente? Não, ele pode responder aqui por imperícia, que é um erro grave, né? Então, nesse caso aqui, a alternativa D, que é a nossa resposta correta, porque eu quero aquela questão que é incorreta em relação aos direitos, aqui não é direito, tá? Isso aqui é uma proibição, é proibido o profissional de enfermagem executar atividades que não sejam de sua competência técnica, tá certo? Então, nossa resposta aqui é a alternativa D. Então, nessa próxima questão, segundo a resolução COFEN de número 564 de 2017, para a graduação da penalidade e respectiva imposição, considera-se, primeiro, a gravidade da infração, né? As circunstâncias agravantes e atenuantes da infração, o dano causado e o resultado, e os antecedentes do infrator. Então, são considerados infrações moderadas. Que o capítulo 4, que traz as infrações e as penalidades, tá bom? Então, as infrações, elas serão consideradas, né, leve, moderada, graves e gravíssimas, tá bom? Em relação às infrações leves, são aquelas que ofendem a integridade física, moral, mental de qualquer pessoa, mas que não causam nenhum tipo de debilidade, ou aquela que venha a difamar também as organizações, tá bom? Ou que causem danos ao patrimônio ou financeiros. A infração moderada, diferente da leve, ela provoca a debilidade temporária do membro, sentido ou função na pessoa, ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros, tá? A diferença aqui da moderada para leve é que na leve não causa debilidade. Aqui causa debilidade o quê? Temporária, tá bom? Nas infrações graves, são aquelas que provocam perigo de morte, debilidade permanente, tanto do membro como do sentido da função,
dano moral irremediável na pessoa, ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros, tá? E a infração gravíssima, a que provoca morte, tá? A infração grave é aquela que tem perigo de morte. Aqui não, na gravíssima é aquela que provoca a morte. Também tem debilidade permanente do membro, sentido ou função e também causa dano moral irremediável na pessoa. Então, na nossa questão, ele está pedindo aquela que é considerada a infração que? Moderada. Vamos analisar aqui a alternativa A. As que provocam perigo de morte. Olha só, a gente tem aquela que não causa debilidade, que é a leve. A que causa debilidade temporária, que são as moderadas. A que tem perigo de morte, né, que no caso são as infrações graves. E a gravíssima, que provoca morte, tá? Então, aqui na alternativa A, as que provocam perigo de morte, debilidade permanente de membro, né? Então aqui não é moderada, não é alternativa A. Alternativa B, as que ofendem a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa sem causar debilidade. Olha só, a que não causa debilidade é a infração leve, tá? A que causa debilidade temporária, moderada. A que tem perigo de morte, leve. A que provoca morte, aí é gravíssima, tá bom? Então não é a alternativa B. Na alternativa C, as que provoquem debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa, ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. Que foi que nós vimos que a que não causa debilidade é leve, a que causa debilidade temporária é a moderada, e a grave é que tem perigo de morte e tem debilidade permanente, tá? Tanto na grave como na gravíssima. Então, debilidade temporária aqui trata-se de uma infração moderada. Então, nossa alternativa correta aqui é a alternativa C. Na D, as que provoquem a morte, a gente já falou que a provoca a morte é a gravíssima. Na alternativa E, expressões que firam a integridade física, psicológica ou ética dos indivíduos sem provocar debilidade, infração que leve, tá bom? Então, a nossa alternativa correta para essa questão aqui é a alternativa C. Então, nós finalizamos hoje a nossa primeira rodada, né, de resolução de questões aqui no canal, tá? Questões referentes ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E eu aguardo vocês na nossa próxima aula para a gente dar continuidade ainda à resolução de questões sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.